Queria que os irmãos abrissem a Bíblia na carta de Efésios, na epístola de Efésios. Essa é uma carta muito rica, como todas as escrituras, mas Paulo, nós percebemos um apego especial de Paulo para com a igreja em Éfeso, e ele faz isso mostrando, a partir do tema da carta, que é Deus reunindo ou unindo em Cristo todas as coisas. E todas as coisas não são apenas pessoas, como nós enfatizamos, judeus e gregos, e formando um povo para si como a igreja, mas também todas as coisas envolvem a criação por completo. Em Cristo reside a reconciliação de todas as coisas. Ele é a plenitude dos tempos. É Ele que é o centro do Evangelho e daquilo que a igreja deve viver. Então, Paulo faz questão de demonstrar isso desde o começo, mostrando que a nossa reunião com Cristo, ou seja, a nossa união com Ele, nos leva aos benefícios de Cristo, pois participamos desses benefícios. E a partir do capítulo 2, ele vai mostrar isso, começando com a salvação, e colocando que nós devemos ter um estilo de vida coerente com essa nossa união com Cristo, com essa reconciliação de todas as coisas em Cristo Jesus. E após afirmar que devemos nos afastar da imoralidade, no capítulo 5, por esta se dar nas trevas e nós estamos na luz, que é Cristo, o apóstolo Paulo aplica essa novidade de vida a algumas áreas e relações de nossa realidade. A primeira aplicação que faz é quanto à sensatez necessária, quanto ao tempo e ao que se dá no tempo. Por exemplo, o capítulo 5, a partir do versículo 15. Tudo o que não se dá em conformidade com a moralidade assumida é imoral. Então, no contexto das Escrituras, tudo que é contrário à lei do Senhor é imoral. Apesar que, muitas vezes, a imoralidade ser descrita no campo sexual, e quando a gente fala o que é imoralidade, a gente já vai para esse campo sexual, que se dá nas questões sexuais, mas não é somente nas questões sexuais. Por exemplo, roubar é imoral. Roubar o tempo ou a qualidade do tempo é imoral. Rejeitar ao Senhor, ignorando a estratégia dele para aperfeiçoar a igreja, é imoral. Por quê? Porque isso nos faz agir como tolos. É o contraponto à sabedoria. E nós precisamos ser sábios. Paulo, então, nos versos 18 a 21, apresenta o contraponto da tolice, mostrando como podemos resistir à imoralidade. E é o que a gente vai ver no capítulo 5, versículos 18 a 21. Esse contraponto à tolice. O que é, na verdade, ser sábio nesse tempo? O que é remir o tempo? O que é andar conforme a vontade do Senhor? O que ele falou no versículo 17. E ele vai explicar agora, a partir do versículo 18. Isso. Vamos ler. Capítulo 5, versículos 18 a 21. A palavra do Senhor diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, o verso 18 apresenta o terceiro dos contrastes que Paulo vem falando aqui. No versículo 15, ele fala: não ser semelhante, não ser como nécios, mas sim como sábios. No versículo 17 ele fala: não vos torneis insensatos, mas procurem compreender a vontade do Senhor. E agora ele fala: não se embriaguem, mas sejam cheios, ou sejam enchidos do Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo. Então, um contraste da fraqueza no beber e seus efeitos para com a sabedoria é comum no Antigo Testamento.
Veja, por exemplo, Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido, não é sábio. A embriaguez é contrastada com a sabedoria, assim como a loucura. Duas comuns ênfases encontramos na sabedoria dos antigos acerca dessa ilustração. Primeiro, sua prática e resultado revela o oposto do que produz a sabedoria. Ou seja, a embriaguez é o oposto, não só na prática, quanto no resultado do que a sabedoria produz. E segundo, o seu vício destrói, enterrando a pessoa em hábitos desumanos. Provérbios 23, para isso vocês podem abrir a Bíblia, por favor. Provérbios 23, a partir do versículo 29, diz: Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como um basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei? Então tornarei a beber. Percebe como ele fala sobre o vício? Como ele fala sobre a embriaguez que causa deturpação da realidade. Então, a embriaguez aqui é uma metáfora para a vida nas trevas, conhecida então pela prática da imoralidade. Desta forma, estar bêbado é associado ao estado e à ação dos tolos. Por isso a ordem é: pare de ficar bêbado, não se embriaguem. Esse então é o aspecto negativo da exortação de Paulo aqui, no versículo 18. Abster-se de se embebedar. Ou seja, a ideia aí é: não fique numa posição em que você se torne incorrigível, ou que você se torne incontrolável. O termo aí, devassidão, traz a ideia de uma vida desperdiçada, sem honra, confusa, anormal. Porém, o coração da exortação, encontrado em seu aspecto positivo, é a convocação de Paulo aqui ao preenchimento do Espírito, ao preenchimento pelo Espírito Santo. Quando ele diz aí: mas enchei-vos do Espírito. Desta forma, para o salvo, para aquele que tem a vocação de ser igreja e precisa ter um viver coerente com esta vocação, a alternativa à embriaguez não é simplesmente ser sóbrio. Porque ser sóbrio, ou seja, não se embebedar, é possível para qualquer pessoa. Mas a alternativa para a embriaguez, para o descontrole, é ser cheio do Espírito. O descontrole, então, é contrastado pelo controle do Espírito Santo. Então, isso realça a presença dele, a ação por meio do seu fruto, do seu viver. E aqui nós sabemos que não é uma presença estática, parada, mas é algo dinâmico que produz alegria, disposição para servir. Lembre-se de que em toda a carta Paulo usa o verbo andar para retratar este viver, para retratar essa vida dinâmica. Andem conforme a vocação que vocês foram chamados, andem de determinada maneira, esperando que todo aquele que foi salvo das garras do pecado andasse dessa maneira, vivesse dessa forma. Então o Espírito atua não somente no indivíduo, mas na comunidade dos salvos. O gracioso Espírito de Deus, que capacita os que foram tornados luz por sua ligação com Cristo, ele atua no nosso meio. Não é apenas em mim, em você, mas em nós. Mais uma vez na carta, temos
uma ideia da Trindade trabalhando, da Trindade agindo aqui. O comando, meus irmãos, o comando para nós é plural. Então se aplica a todos os cristãos. Não são apenas alguns. Não são apenas aqueles que realmente estavam se embriagando. Não é só para esses. Paulo dá uma exortação para todos. O verbo aqui é um imperativo no tempo presente. E esse tempo presente dá uma ideia de continuidade. Continue sendo preenchido. É uma ideia de que esse preenchimento não vai parar. Isso precisa ser constante. É uma experiência que devemos desfrutar constantemente. E não apenas em ocasiões especiais. E lembramos aqui também que esse verbo está numa voz que alguém faz uma ação de encher a gente. Não é nós que enchemos nós mesmos. Mas a voz aqui demonstra que nós estamos sendo preenchidos pelo Espírito Santo. Nós estamos sendo preenchidos por Deus. Meus irmãos, isso não quer dizer que nós não concordamos ou que o Espírito faz ação na nossa vida sem que haja consciência nossa. Mas pelo contrário, é exatamente uma demonstração de que Deus age em nosso meio a partir da nossa consciência e a partir daquilo que fazemos. O interessante aqui é que o verbo encher não tem a ver apenas com certo conteúdo que nós devemos guardar. Mas nas Escrituras, enchimento é associado a controle. Quando, por exemplo, em Lucas 4:28 diz: então todos os que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva ao ouvirem tais palavras. Provavelmente na sua versão, se é atualizada, diz: todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Significa que eles foram controlados pela ira, pela raiva. E por isso tentaram matar Jesus. Quando, por exemplo, em Atos 13:45 diz: quando os judeus observaram a multidão, ficaram tomados de inveja. Significa que os judeus foram controlados pela inveja e se opunham ao ministério de Paulo e de Barnabé. Ser cheio do Espírito significa ser constantemente controlado pelo Espírito Santo. Isto fica claro em Atos 2:4, quando diz: e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. Acabou aí não, há uma consequência. E começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Lá foi o falar em línguas, foi um agir determinado com falar em línguas, idiomas daquelas pessoas. Mas para nós é a ideia também de serviço. Nunca se para apenas no enchimento do Espírito Santo. Porque quando há enchimento do Espírito Santo, há um controle do Espírito Santo na nossa vida que nos leva à ação. Que nos leva a agir em conformidade com isso. Assim fica mais claro o contraste entre a embriaguez e ser cheio pelo Espírito. É um contraste entre aquilo que controla o ser humano produzindo descontrole, que é a embriaguez, e o que controla produzindo controle, que é o Espírito Santo. De um lado temos a embriaguez, que ao controlar conduz a palavras e ações sem sentidos, como lemos, por não estar em sintonia com a realidade. Do outro lado, temos o Espírito Santo, que ao controlar pelo consciente, alarga a compreensão da nossa realidade, produzindo sabedoria, produzindo constância na nossa vida. E é incrível como, ainda assim, Deus, às vezes, é acusado de distanciamento dos salvos. Quando eu olho as Escrituras e vejo nossas ações, aquilo que devemos fazer, e sempre por trás o poder de Deus e a capacidade de Deus, eu não consigo olhar para um Deus, nosso Deus, o Deus das Escrituras, e falar que Ele é apático à nossa realidade. Ele é um Deus que age no nosso meio. Ele é um Deus que nos move a servi-lo. Deus tremendo. Paulo afirma: não tenha alegria inútil com o vinho, mas tenha o contentamento que vem com o Senhor.
deixando-vos encher pelo Espírito, sendo controlado pelo Espírito Santo. Como que isso se dá? É a pergunta que nós devemos fazer. Como se dá esse enchimento do Espírito Santo? Como nos enchemos do Espírito e como o Espírito Santo nos enche? Ele apresenta a forma como isso se manifesta no meio da igreja. E os versos 19 a 21 vão mostrar para a gente isso. Eles são gramaticalmente dependentes aqui desse imperativo ser cheio do Espírito Santo. E nesses versos, Paulo mostra como esta plenitude do Espírito é desenvolvida no salvo. Ele começa a lista falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Paulo usa esta série então de particípios aqui, falando, entoando, louvando, dando sempre graças, versículo 20, sujeitando, versículo 21. Isso é para descrever as circunstâncias do preenchimento e os seus efeitos do preenchimento do Espírito. Ele está tratando da vida corporativa da igreja. Toda a sua exortação é dirigida à igreja e não somente ao indivíduo independente. E ele chama a atenção para a presença e ação do Espírito no meio da comunidade. Em toda a carta ele faz isso. Então, da mesma forma que Paulo exortou a não se entristecer no Espírito no capítulo anterior, agora ele exorta a ação que promove o controle do Espírito Santo em nossa vida. A ideia de crescer no Senhor, de aperfeiçoamento, de santidade em Cristo. Ele começa falando e cantando. Ele chama a atenção então para a experiência cultual da igreja, reunida na prática do louvor. Parece-me claro que a ideia é de que aquilo que sai da nossa boca deve glorificar o Senhor e edificar o próximo. O louvor deve estar na fala e no cântico daquele que é alvo da ação do Espírito Santo. Porque é assim que nós revelamos que somos controlados pelo Espírito Santo. Uma das formas, falando e cantando. Paulo diz que devemos falar com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não está claro se isso é um amontoado de sinônimos, salmos, hinos e cânticos espirituais, ou uma característica estilística da carta, ou que se representa um inventário de tipos de hinos que o pessoal cantava na época. Alguns, por exemplo, afirmam que salmos se referiam ao cântico inspirado, ou seja, a letra que vinha direto das escrituras. Hinos seriam canções de adoração, porém não inspiradas, ou seja, não cantadas literalmente como vem das escrituras. E cânticos espirituais seriam composições diversas que tratariam de temas espirituais. Há muitas opiniões sobre isso, mas o que é evidente no texto é a ênfase na fonte do que sai da nossa boca e a experiência musical corporativa da igreja reunida na prática do louvor. Meus irmãos, não é à toa que temos cânticos que louvamos ao Senhor cantando na igreja. Não é simplesmente por mero ritualismo. Não é algo que é bonito apenas. Nós cantamos ao Senhor porque é uma das formas que Ele deu de demonstrar que estamos sendo enchidos do Espírito Santo. De demonstrar aquilo que sai da nossa boca, pelo que sai da nossa boca, como que está o nosso coração. Do que o nosso coração está cheio. Vamos aproveitar a oportunidade de cantar ao Senhor na igreja. Com vigor, com força, com confiança. Uma pergunta que podemos fazer é: sua fala, aquilo que você canta, é delimitada e organizada pelo Espírito Santo? São as verdades e os princípios revelados por Deus nas Escrituras, o conteúdo daquilo que falamos e cantamos? Será que isso, salmos, hinos e cânticos espirituais, estão guiando aquilo que sai da nossa boca? A forma e o que falamos demonstra do que está cheio o nosso coração.
se o nosso coração está cheio de outras coisas que estão tomando controle, de ira, ansiedade, ou se está cheio do Espírito Santo. Nós não apenas cantamos ao Senhor, não é apenas um cântico, nós estamos louvando ao Senhor. Isso é muito diferente. Cantar de coração, quando ele fala aqui de coração ao Senhor, aponta para a coerência e profundidade daquilo que fazemos. O que é visível é o som que sai da nossa boca, seja falando ou cantando. O que é visível é o conteúdo daquilo que falamos. O nosso coração muitas vezes não está visível naquilo que falamos. Então nós precisamos tomar cuidado e lembrar que Deus está preocupado com o nosso coração, que isso reflete naquilo que falamos e cantamos. E é interessante porque cantar, muitas vezes, dá uma potencialidade maior para a pregação ou para a palavra de Deus. Quando a gente canta algum tipo de ensinamento, normalmente fixa mais do que apenas falado. Por exemplo, é uma estratégia de ensino. Principalmente com quem? Com as crianças, né? Com as crianças, é uma estratégia de ensino. Deveria ser também, e é, uma estratégia de ensino também para os adultos. Quando a gente canta aqui, nós estamos sendo ensinados pelo cântico. É por isso que a gente não canta qualquer coisa. Tem que passar pelo crivo do Pablo, por exemplo. Tem que passar pelo crivo. Ele escolhe, dá trabalho escolher as músicas. Toda semana escolhendo músicas que estão de acordo com o tema da pregação, que nos leva para mais perto de Cristo, que fala sobre a palavra. Se tem alguma coisa errada, Pablo já vai lá e muda a letra, para não cantarmos coisa errada. Então dá trabalho isso. É ensinável. Mas, por exemplo, o que tem mais para criança? Vamos dar um exemplo aqui. O que tem mais... O que vai fixar mais na cabeça dela? A gente falar que Zaqueu era um homem pequeno que queria ver Jesus. E para isso ele subiu numa árvore e ficou ali até que Jesus chegou perto, embaixo, e disse: Zaqueu, desça que eu quero pousar em sua casa. Ou, unindo a fala ao cântico, a gente cantar: Zaqueu pequeno, quase um anão, desejava ver Jesus, e então subiu numa árvore lá, onde a rua o mestre conduz. E o Salvador para ele olhou, quando ali passando, e disse: Zaqueu, desça depressa, pois em sua casa eu vou pousar, pois em sua casa eu vou pousar. E bem depressa Zaqueu desceu, e com alegria Jesus recebeu, e com alegria Jesus recebeu. Bastou cantar uma vez, que ele sabe pelo menos a ideia do que está falando ali. Nós somos ensinados pelos cânticos. E os cânticos também servem para ensinar a gente. E nós precisamos ser intencionais nisso também. Cantemos quando temos que cantar. Louvemos ao Senhor. É prazeroso louvar a Deus. Inclusive, uma das esperanças e uma das formas de imagéticas de mostrar como será o futuro com Cristo é literalmente povos de todas as línguas e nações cantando, louvando o Senhor. Vai ser maravilhoso. Já o é quando cantamos aqui. Na eternidade com Cristo será muito mais. Quando lidamos com adoração, em especial com o louvor congregacional, estamos falando de igreja. Estamos falando de nós. É o seu louvor ao Senhor, o que implica em sua glorificação, atendendo ao propósito da existência da igreja. A igreja não existe para produzir música. A igreja não existe apenas para se ter conhecimento teológico. A igreja existe para viver sua vocação de adorar a Deus, servindo ao Senhor, servindo uns aos outros. Que envolve falar e cantar de coração ao Senhor. Então,
O Espírito Santo nos controla por meio daquilo que sai da nossa boca, seja falando ou cantando, mas sempre glorificando ao Senhor e produzindo edificação para o corpo, expressando a revelação dele. A outra forma, a continuação, dar graças a Deus em Cristo. Versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diversas vezes, na verdade, é rotineiro, é constante nas cartas de Paulo, nós vemos Paulo falando para termos ações de graças, para darmos graças. Ele já havia falado isso no verso 4 desse mesmo capítulo, que ele fala: não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Se há uma mensagem sobre nós, seres humanos, que se repete em toda a Escritura, é a de que somos pecadores. Portanto, merecedores de um juízo de Deus. Alguns pensam: não, nós não somos bons. Não mesmo. Não temos em nós mesmos, na nossa natureza, a essência da bondade, da generosidade, do amor. Nós precisamos de Cristo para que isso seja incorporado na nossa vida, para que isso seja vivido na nossa vida. Então, o que nós temos de dignidade é a imagem e semelhança de Deus. Isso todo mundo tem, ok? Seja com Cristo ou sem Cristo. Mas o pecado, ele deturpou essa imagem e semelhança de Deus, onde as pessoas não conseguiam mais viver plenamente essa imagem e semelhança do Criador. Ela ainda existe, mas não como antes. Ela ainda estabelece suficiente compreensão de moralidade para muitas pessoas. Mas o pecado instaurou o engano e, proporcionalmente ao aumento da humanidade, tem-se aumentado sua vivência, como, por exemplo, o amor pelo egoísmo. O egoísmo tem se aumentado. É perceptível, não é? Na sociedade, o egoísmo, o orgulho. O que temos, meus irmãos, que vale a pena, vem do Senhor. Graciosamente vem do Senhor. Especialmente a salvação em Jesus. Creio que a justificação serve como exemplo claro disso para nós. Imagine no tribunal. Deus é o juiz, você é o réu. Suas ações, suas palavras, seus pensamentos e sentimentos de todos os minutos, de todos os dias da sua vida estão em julgamento. A medida é a justiça de Deus. Deus é a vara de medição. As Escrituras afirmam: portanto, quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la totalmente. Qual seria o resultado do julgamento? Nós quebramos alguma lei do Senhor? Nós pecamos? Sim, né? Então, no momento final do julgamento, o inimigo satisfeito, risonho, por ter sido bem-sucedido em sua acusação e por ter cooperado para os nossos pecados, aguardando a condenação, ouve do Senhor o seguinte: você é de fato pecador, merecedor do juízo eterno, devido à sua própria condição. Porém, pelo fato de você estar unido a meu Filho, Jesus Cristo, pelo fato de seu sangue ter sido aplicado à sua vida, perdoando os seus pecados, e agora você é participante da justiça que pertence ao meu Filho amado, eu te declaro justificado. Como que nós reagiremos? O que nós diríamos ao Pai? O que nós diríamos a Cristo? É isso que nós temos que fazer por toda a nossa vida. Ações de graça, consciência de quem nós somos, de quem Cristo é. Paulo está dizendo, cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, a régua para medir a realidade que vivemos não pode ser
nós mesmos. Precisa ser o Senhor. Se formos nós, nos concentraremos em nosso benefício e somente nos satisfaremos com tudo que vier a contribuir com os nossos anseios, o que se torna um perigo, porque a natureza pecaminosa planta desejo no nosso coração a partir disso. Nossa régua tem que ser o Senhor. A régua para determinar o tamanho da nossa gratidão tem de ser o Evangelho, que nos faz enxergar o que somos e como dependemos do Senhor para viver relações de santidade e amor. Quando enxergamos a vida pela perspectiva do Evangelho, adoramos ao Senhor e nos derramamos em ações de graças. Dar graças é isso. Dar graças só faz aquele que reconhece quem foi, quem é e quem será, antes de Cristo e com Cristo. Além disso, reconhece também quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará por nós. Dar graças é termos noção da realidade que Cristo nos deu, nos unindo a Ele, sabendo quem somos e sabendo quem Ele é. Nós precisamos viver ações de graça. E por último, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso aqui serve tanto para concluir essa série de particípios que demonstram o controle do Espírito Santo na nossa vida, como também uma transição para o que virá a seguir. Para o que virá a seguir. Ele vai falar a partir do versículo... Ele fala assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí no versículo 22 ele fala sobre mulheres, se sujeitar aos vossos maridos como ao Senhor. No versículo 25 ele vai falar sobre maridos se sujeitando também à esposa no amor por sua esposa. Filhos, sujeitai-vos aos vossos pais no Senhor, honrando o pai. Pais, também se sujeitem aos vossos filhos, criando-os na disciplina e admoestação do Senhor. Escravos, servos, sujeitai-vos aos vossos senhores como a Cristo. Os senhores também precisam se sujeitar aos servos, se são do Senhor. É como se Paulo formulasse o princípio, então ele aplicasse essa sujeição uns aos outros nas áreas que eles tinham naquela época. Vamos então ver o que ele quer falar com sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Primeiro, nós devemos lembrar que sujeição não é o mesmo que ser inferior, como muita gente quer ensinar hoje em dia. Não é inferioridade. Sujeição é quando nos dispomos ao serviço de acordo com aquela pessoa que nós vamos servir. Por exemplo, eu sirvo minha esposa de uma forma diferente que eu sirvo minhas filhas. Então a submissão é diferente que eu tenho a elas, sempre guiado pela submissão a Deus, a Cristo. Então essa nossa submissão a Cristo nos leva a nos submetermos uns aos outros. Então submissão é quando nós temos uma missão para com alguém, um serviço para com alguém, e todos nós temos o serviço para com os outros. É por isso que a ordem é para todos. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Há uma ideia aqui de corpo de Cristo, de igreja, porque tudo isso que nós estamos falando aqui é para ser vivido nos relacionamentos, e ele vai demonstrar isso para a gente. Vivam os seus relacionamentos para Cristo, se sujeitando uns aos outros. Nós somos igreja, meus irmãos. Fomos transformados em igreja pela ação do Espírito Santo ao nos converter a Cristo. Recebemos a vocação de viver como igreja em um novo e desafiante estilo de vida. Isso mexe conosco. Isso incomoda a nossa natureza pecaminosa. Irrita às vezes as pessoas que não compartilham da mesma realidade que a gente, de viver a igreja, de viver o serviço ao Senhor como igreja. E por tudo isso recebe oposição e muita resistência às vezes. Resistência, por exemplo, da nossa natureza, que muitas vezes insiste em convencer-nos que é impossível mudar. Às vezes nós temos essa ideia. Não, vai ser impossível mudar isso.
Mas quem disse? Nós somos e nós estamos em Cristo. Assim também como essa natureza nos empurra a considerar o sistema mundano como algo comum que nós devemos adquirir muitas vezes. Esse mesmo sistema coordenado por Satanás, pelo inimigo, ele dificulta nosso estilo de vida. Dificulta a gente viver a vocação que fomos chamados. Quantos servos do Senhor sofreram na mão da justiça, por estarem vivendo aquilo que deveriam viver à luz da palavra. Por exemplo, ser puro no seu relacionamento, no namoro, no noivado, no casamento. Muitas pessoas podem dizer, isso é ridículo. Vai perder prazeres dessa forma. Viva os seus prazeres. Ser correto nas negociações. Aí as pessoas falam, ninguém mais faz isso. Nem o governo faz isso. Seguir a lei. Por que você vai seguir a lei? Você vai perder vantagens. Além de não conseguir sobreviver neste meio. Falar a verdade? Para que você vai falar a verdade? Para que você vai se expor? Todos vão rir de você. Ser cavalheiro, carinhoso, doar-se a sua esposa? Não, isso é ser bobo. Homem não age assim. Homem tem que levar a mulher na rédea curta. Respeitar o seu marido, considerando como Cristo é com a igreja? Não. Vivemos em outra época. Das mulheres livres, empoderadas. Se agir como a Bíblia diz, seu marido vai controlar você. Servir no ministério, mesmo em meio aos defeitos das pessoas? Eu não. Para quê? Poderia ter resultado bem melhor se considerassem somente minhas ideias. Estão percebendo como às vezes é ardiloso tanto o sistema como as pessoas fora, como às vezes nossa própria natureza falando para nós? É como se a nossa natureza e o sistema estivessem falando assim para a gente, o importante é você, faça somente o que desejar, não importa o que os outros acham, eles não são você. Seja feliz em dar a você mesmo tudo o que desejar, enquanto Cristo nos chama a nos sujeitarmos uns aos outros. É uma diferença gritante. Tudo e todos fora de Cristo cooperam para a desestabilização da nossa vida. No entanto, somos de Cristo. E nele, por meio do Evangelho, tudo coopera para o nosso bem. E nós vimos hoje, na EBD, o que é esse bem que tudo coopera para o nosso bem? É sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Tudo que existe coopera para que sejamos moldados à semelhança e imagem de Cristo. Lembre-se disso. E ele fala, sujeitando-vos aos outros no temor de Cristo. Só é possível se sujeitar uns aos outros se tiver temor a Cristo. Se tiver temor a Deus. Não tem como. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Todo aquele que é controlado pelo Espírito Santo sujeita-se ao Evangelho. Por isso aprende que é possível e esperado nos sujeitarmos uns aos outros, evidenciando Cristo em nós, Cristo no meio da igreja. Pergunta que podemos fazer é: temos exercitado o amor uns para com os outros? Será que nós temos atentado para a armadilha de nossa natureza? Ou do sistema mundano? Nós temos nos esforçado para vivermos o Evangelho? Meus irmãos, isso só é possível em Cristo. Isso só é possível em Cristo. Mas nós temos Cristo. E essa é a boa notícia para nós. Devemos lembrar sempre que nós temos o Senhor e que por meio dele nós conseguimos viver como corpo, nos sujeitando uns aos outros, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, amando a Cristo. Sejamos então enchidos do Espírito,
ao vivenciarmos o culto, o louvor, ao darmos graças reconhecendo a soberania de Deus e sua graça, e ao nos sujeitarmos uns aos outros, colocando-nos como servos uns dos outros. Tudo isso para crescimento mútuo e coordenado da igreja, do corpo, da noiva de Cristo. Amém?